Boa tarde, querido e amado irmão. A paz do Senhor. Essa semana, algumas pessoas me perguntaram sobre tomar a ceia ou a mesa do Senhor. Alguns me disseram que no ministério, na denominação que ele congrega, só toma a ceia quem é batizado. Outros dizem quem está em comunhão. Outros têm que ser as duas coisas. E você? O que você entende da mesa do Senhor? Eu quero te dizer, eu quero ler o título dessa mensagem. O que é a mesa do Senhor? Eu quero te perguntar, o que é a mesa do Senhor? Antes de nós começarmos, eu quero primeiramente te convidar a se inscrever, a comentar e a compartilhar. E ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo a mais pessoas para que elas venham a conhecer a palavra verdadeiramente. A palavra viva que gera vida, movimenta a vida e transforma a vida. E antes de tudo, eu quero te dizer, agradeça a Deus pela tua vida, pelo teu dia. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Vamos lá. O que é a mesa do Senhor? Aqui eu não vou falar sobre religião, nem sobre a denominação, umas denominações. Eu quero falar sobre a mesa do Senhor biblicamente. Você tem que entender algo e eu preciso entender algo, tá? Primeiramente, neste vídeo eu quero explorar com você o verdadeiro significado bíblico da mesa do Senhor. Muitas vezes confundida, muitas vezes tratada como um ritual religioso, muitas vezes como tradição de denominações. Uma coisa, a mesa do Senhor é, na verdade, um lugar de identificação com a morte de Cristo e da expressão da unidade da igreja e do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira expressão da mesa do Senhor. Eu quero falar com você sobre os principais pontos que nós vamos abordar. Primeiro, quero falar sobre a diferença entre a mesa do Senhor e o sistema religioso de hoje. Quero falar também sobre a mesa do Senhor como um lugar de separação do mundo e do pecado. Eu quero falar sobre o significado prático de estar reunido apenas ao nome do Senhor. Está lá em Mateus 18:20. E como nós podemos expressar hoje a unidade da igreja em tempos de tanta divisão e de tanta denominação aparecendo. E eu quero trazer referências bíblicas para você, principalmente no mundo de hoje. Porque se nós não trouxermos referências bíblicas, de nada adianta gravar esse vídeo para você. De nada adianta ministrar para você. Eu quero primeiramente trazer a lembrança de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, que traz o contraste entre a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Isso mesmo, a mesa do Senhor e a mesa de demônios. Muitas vezes você acha que está participando da mesa do Senhor, mas você está participando de um ritual de demônios. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 34. Ali está a instituição da ceia e a lembrança da morte até que ele venha. Amado, toda vez que eu vou ministrar a ceia do Senhor, eu também gosto de levar os irmãos até João 6:53 em diante, que Jesus fala com aqueles que voltaram da obra missionária. E também vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 18, versículo 20, que fala da promessa da presença de Cristo, onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ele se fará presente. E para terminar, João 17:21, que diz sobre o desejo de Cristo pela unidade na prática
dos seus, daqueles que o seguem, daqueles que falam em seu nome. E hoje é o que menos se tem dentro da igreja. Dentro da igreja hoje não tem mais unidade, dentro da denominação não há unidade. Quando não há unidade, não há mover, não há agir, não há poder se manifestando. E quando é ministrada a ceia em um lugar sem unidade, você está na mesa do inimigo. Entenda isso. Quando você está em algo que está sendo feito sem unidade, você não está ceando com o Senhor, você está ceando com o inimigo. E eu quero trazer para você alguns tópicos nesse vídeo. Alguns tópicos que vão falar muito ao teu coração. Primeiro, a mesa versus a denominação. Comece, primeiramente, esclarecendo que a mesa do Senhor não pertence a nenhuma igreja ou denominação específica ou em nenhuma organização humana. Não pertence. A mesa do Senhor pertence ao Senhor. E o ponto-chave disso é: o Senhor nunca pediu que um cristão se filiasse a uma religião. A mesa é dele. O Senhor, ele nunca te pediu para se filiar a nenhuma religião. Nós nos filiamos a denominações porque nós gostamos, nós precisamos nos reunir como corpo de Cristo, mas é somente Cristo que salva. E a mesa do Senhor é para Cristo, não é para denominação A ou denominação B. Segunda coisa que eu quero falar com você, tá? Identificação e comunhão. 1 Coríntios 10, 21. Não entenda algo. Na época de Paulo, participar da mesa de ídolos era identificar-se com demônios. Participar da mesa do Senhor é se identificar com o sacrifício do Senhor. Hoje, muitas denominações, muitas igrejas estão fazendo como a igreja de Corinto fazia e acham que estão ceando para o Senhor. Outra coisa, muitos não entendem o cálice e o pão. O cálice e o pão são a comunhão do sangue do corpo de Cristo. É um ato de fidelidade, é um ato de renovo, é um ato de aliança, é um ato de multiplicação, é um ato de rendição, é um ato de unidade, onde todos oram no mesmo princípio, onde todos agradecem da mesma coisa, onde todos se reúnem pelo mesmo propósito. Não se esqueça disso. E outra coisa, a mesa do Senhor é um lugar de unidade e separação desse mundo caído. O único pão representa que somos um só corpo, independentemente das divisões que vemos hoje. Nós somos o corpo de Cristo. Essa é a principal situação, é o principal objetivo da mesa do Senhor. É a unidade. Separação. Estar na mesa do Senhor implica que nós estamos separados desse mundo caído, desse sistema que Satanás governa, separados do pecado. Quando você está na mesa do Senhor, você está mostrando para esse mundo, você está separado do pecado. Onde se reunir? Primeiro, o propósito de Deus, ele nos deixou aqui para sermos testemunhas da sua graça. A graça que liberta, a graça que cura, a graça que restaura, a graça que te capacita para um novo nível. Onde nos reunir? A promessa, eu quero falar sobre a promessa de Mateus 18, 20. Basta 2 ou 3 estar reunidos unicamente em seu nome. Não é necessário um título uma denominação denominacional, mas sim o reconhecimento da autoridade central. Você não precisa de uma denominação, você precisa de Cristo no centro. Qual é o alvo da ceia, pastor? Na ceia, o Senhor deve ser o centro e o alvo de todas as nossas atenções. O Senhor tem que ser o centro e o alvo de
todas as nossas atenções. E para terminar, qual o desafio atual em tempo de ruína, o tempo que vivemos, o tempo das ruínas deste mundo? Aborde sempre a realidade triste de milhares de visões, de milhares de denominações que aparecem a cada dia, nomes inventados por homem. Qual é a pergunta final que eu tenho para te fazer? Em vez de seguir o que é feito há séculos por tradição, devemos nos fazer uma pergunta: como o Senhor fazia? Vou repetir essa pergunta: como o Senhor fazia no... Quero que você pense sobre isso. Qual ceia, qual mesa você tem sentado para ter sua comunhão? Você tem unidade onde você congrega? Você tem unidade com os irmãos? Você ama estar reunido com os irmãos, com o corpo de Cristo? Pense bem nisso. E para encerrar, querido, não quero deixar de pedir para que você se inscreva no nosso canal, para que você curta, para que você comente, para que você compartilhe, para que você ative o sino das notificações. Mande esse vídeo para aqueles que têm dúvidas sobre a mesa do Senhor. Eu te peço encarecidamente, nos ajude. Eu quero te pedir e quero desejar, glorifique, louve e exalte o nome do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus.